Olá, bom dia, internauta que nos acompanha ao vivo nesta quinta-feira, diretamente de Brasília. O programa Ponto a Ponto de hoje recebe o nosso convidado, o deputado federal Rui Falcão, do PT de São Paulo, que já está habituado, né, deputado? Bom dia, a frequentar a nossa bancada aqui no Ponto a Ponto às quintas. É um encontro muito interessante, porque a gente debate a semana, tem muita informação, a gente interage com os internautas, as internautas, então eu faço questão de marcar o ponto toda quinta-feira no Ponto a Ponto. No Ponto a Ponto, tá certo. E já vamos pedindo a você que começa a assistir agora essa transmissão, que compartilhe pelas páginas do Facebook do deputado federal Rui Falcão, também pelo PT na Câmara e as demais páginas parceiras que transmitem o nosso Ponto a Ponto. Curta, comente e compartilhe, diga de onde está assistindo a essa transmissão. Nós vamos conversar hoje sobre uma enquete que o deputado federal Rui Falcão fez na página do Facebook durante uma semana, avaliando os 6 meses do desgoverno de Jair Bolsonaro. Nós vamos conversar sobre isso com o deputado, também sobre a vinda do ex-juiz Sérgio Moro à Câmara dos Deputados nesta semana e, por óbvio, também conversaremos sobre a reforma da Previdência e alguns outros assuntos que o deputado vai expor aqui durante o nosso bate-papo. Desde já agradecemos aí pela sua audiência. Deputado, estava observando aqui os números da enquete, né, promovida pelo seu mandato. Foram quase 2.700 participações na enquete, né? E os números avaliando o governo, o desgoverno de Bolsonaro, são assustadores, né, deputado? O senhor pode comentar? Pois é uma enquete, alguém logo vai dizer, não tem caráter científico por causa da amostragem, mas era para tomar o pulso um pouco de opiniões assim no país todo, gente do país todo respondeu a enquete, e os números, como você disse, são devastadores. Para usar uma coisa muito parecida com alguém que esteve aqui essa semana, dá para desmoronar o governo, os números. Desmoronar. Então, 72% dos que opinaram acham que esses 6 meses o governo foi péssimo, péssimo. 27%, muito tolerantes, disseram que o governo é bom. E 1% regular. Ora, em 6 meses, esse tipo de avaliação deveria levar as autoridades a refletir um pouco sobre as políticas que vêm adotando. E quais foram os principais motivos para essa avaliação negativa? O primeiro é o desemprego. O desemprego cresce assustadoramente no país, junto com o aumento da desigualdade, junto com os níveis de miséria, né? Então, por que isso? Porque eles estão fazendo um arroxo brutal, a economia está em queda livre, e isso se reflete na vida das empresas, que deixa de contratar, vai demitindo. Então, o desemprego foi o primeiro fator apontado. O segundo, que está relacionado a esse, é que a economia está estagnada. Já houve 18 vezes que as autoridades do Banco Central, que medem e fazem projeções de economia, que começaram com quase 3%, e agora as previsões para o ano estão em 0,8% de crescimento. E eu acredito que nós vamos chegar, infelizmente, a continuar essa política perto de 0,1%, configurando uma recessão perigosa no país. E o terceiro ponto, também mencionado, é a falta de investimento. Quer dizer, sem investimento, tem obras paradas, a construção civil está sem demanda, o Minha Casa Minha Vida praticamente acabou, tem conjuntos residenciais do Minha Casa Minha Vida estão construídos e não foram pagos. Então, é preciso urgentemente mudar a política do país, mudar a política econômica, valorizar os salários, criar oportunidade de emprego, distribuir renda e fazer uma reforma tributária. Sem dúvida. Nós estamos conversando ao vivo com o deputado federal Rui Falcão, do PT de São Paulo. O deputado está analisando neste momento uma enquete realizada pela sua página do Facebook, em que os internautas avaliaram como péssimo o governo de Jair Bolsonaro, em sua grande maioria, mais de 70%. Só complementando os números aqui, deputado, são 1.900, né, que comentaram que o governo de Jair Bolsonaro... 1.900, péssimo. né? Péssimo, né? 700 e poucas pessoas que é bom e 20
20 e tantos internautas que acham regular. Eu quero dizer aqui que nós vamos periodicamente fazer esse tipo de pesquisa e quero agradecer muito as pessoas que estão participando, estão interagindo, porque a gente vai também sentindo qual é a opinião das pessoas que conversam com a gente ou que querem dar opiniões. Então, essa ideia de fazer pesquisas periódicas, ela vai ser retomada. Inclusive, é interessante, em algumas questões que forem muito polêmicas aqui no Parlamento, o nosso mandato vai fazer consultas, vai saber o que os eleitores, as eleitoras, sugerem, qual é a postura que deveríamos adotar. Embora, sempre quem decide isso é o coletivo, é a bancada, mas as opiniões de quem nós representamos, elas também devem ser aferidas. Queremos agradecer, estou observando aqui já os comentários, né? O pessoal dando bom dia aqui ao deputado Rui Falcão, ao programa Ponto a Ponto. Pedimos que você compartilhe esta publicação. E esta forma de fazer política que o deputado Rui Falcão apresenta é muito importante, porque o mandato quer ouvir as pessoas. A enquete é uma forma, de fato, né, de poder dar voz, né, às pessoas que, obviamente, querem participar, né, ter presença no mandato também do deputado Rui Falcão. Mas, deputado, nesta semana, né, o ex-juiz Sérgio Moro passou aqui pela Câmara, né? E durante mais de 8 horas, eu lembro que o senhor fez perguntas à bancada do PT, da oposição, e as respostas do Sérgio Moro muito evasivas, né, deputado? Não, eu disse o seguinte, o que valeu da audiência pública, o que valeu mais, foram as perguntas, porque respostas, ele tem um media training, todo mundo sabe o que é media training. O cara conversa com um grupo de pessoas que fica fazendo perguntas, ele traz um roteiro pronto, é uma sucessão de chavões, de palavras vazias, com uma dose muito grande de cinismo, e se embaralhou em várias respostas, atacou a imprensa, atacou o jornalista Glenn Greenwald, que é o jornalista que recebeu o maior prêmio jornalístico mundial, que é o prêmio Pulitzer, que teve um documentário sobre o trabalho dele. Esse documentário ganhou o Oscar, inclusive, e ele preferiu fugir das perguntas. Eu sugeri a ele, por exemplo, que ele deveria se afastar do Ministério, porque ele disse que entregou o celular para a Polícia Federal periciar. Ora, isso é como a raposa tomar conta do galinheiro. Ele é o chefe da polícia, Ele é o chefe, né, da Polícia Federal, que não investiga outras questões. Por exemplo, cadê? Ele fez o presidente Lula ser conduzido coercitivamente. Ora, as leis dizem que se uma pessoa não comparecer a 2 audiências para as quais é convocado pela Justiça, ele pode sim ser levado sob vara, como se diz, conduzido coercitivamente. Ora, o Queiroz deixou de comparecer 2 vezes, hoje está sumido, ninguém sabe onde está. Acusação sobre os milicianos, o ministro do Turismo com denúncias comprovadas e continua lá. Ele, na verdade, virou um vassalo do Bolsonaro, lacaio daquele que ele ajudou a ser eleito, e hoje ele está pagando o serviço. Eu disse a ele o seguinte, que ele não renuncia porque ele tem medo de ser indiciado e julgado pelos crimes de associação criminosa, organização criminosa, crimes, inclusive, que dão margem às penas de reclusão. Então, ele não abre mão do sigilo telefônico, não abre mão do sigilo, ele não autoriza o Telegram a recuperar, eventualmente, mensagens que ele tem. E agora, olha, hoje aparece uma carta do Léo Pinheiro, uma carta longa, desmentindo tudo que a Folha de São Paulo e o Intercept publicaram, divulgaram, dizendo que ele teve que mudar o depoimento 3 vezes, porque ele foi compelido a isso, porque ele tinha se condenado a mais de 20 anos e reduziram a pena para 3 anos e pouco. Eles obrigaram o Léo Pinheiro agora, que ele continua preso, a fazer uma carta dizendo que toda a sua declaração foi espontânea e tal. Comete uma série de falsidades novamente, e até entendo. Ele quer ser libertado, então pagará o preço que os procuradores, que o ministro Sérgio Moro, que comandava a Operação Lava Jato,
Então, é uma carta que não tem a menor credibilidade. Você vê o texto, é uma carta produzida por advogados, por assessores e tal, que ele foi obrigado a assinar, né? Mas outro aspecto interessante também da audiência é que ele negou que tivesse tido qualquer contato através de mensagens pela internet com jornalistas. Ele negou. Porque se ele tivesse dito que fez isso, ele estaria violando a lei da magistratura, a lei orgânica da magistratura, a LOMAN. Não sei se vai aparecer algum jornalista que vai desmentir, mas com certeza ele fez esse tipo de comentário, né? E ele se aproveitou também de um momento de tensão na audiência pública. Teve vários momentos, mas teve um momento muito forte de tensão quando o deputado Gleber Braga, do PSOL, chamou o ministro de juiz ladrão. Aí aproveitaram, provocaram um tumulto e ele, que já havia fugido das perguntas, fugiu da sala, escoltado por apoiadores do Bolsonaro aqui. Então foi um episódio lamentável. A vinda dele aqui não acrescentou nada à reputação dele. Não há nenhuma medida dele de combate ao crime. Você vê o avião lá cheio de cocaína, 39 quilos de cocaína, o avião presidencial. Até agora, nenhum resultado. Então, ele era um juiz com 2 pesos e 2 medidas. Eu lembrei, o tempo todo ele fala, não me lembro disso, não lembro daquilo, mas ele tinha memória boa quando se lembrou de uma das audiências que teve com o advogado Cristiano Zanin, que era um dos advogados do presidente Lula, e mostrou muita irritação com o advogado, que é um indício de parcialidade de um juiz. Ele se lembrou dos adjetivos que disse ao advogado na época. O senhor é muito beligerante, o senhor é agressivo. Aí ele estava com a memória boa. Para aquilo que interessa, né, deputado? Para aquilo que interessa, mas ele deixou escapar, através desses adjetivos, que ele tinha uma má vontade muito grande com o advogado e, portanto, indícios muito fortes de parcialidade. Mas os nossos internautas que assistem nesse momento, ponto a ponto, aqui diretamente de Brasília, estão comentando, né? Cida Taíde, Moro tem que se afastar. Vera Teixeira, Moro, hashtag Moro mente. Boa hashtag, Vera, né? Também Vaza Moro. O Tadeu Costa Et fala, o deputado Glauber Braga, né? Lembra do comentário que o senhor fez aqui, que chamou o juiz Sérgio Moro de ladrão. O Paulo Conceição também, a hashtag Moro mente. E pedimos que você compartilhe já essa transmissão, né? Convide seus amigos para conhecer também as redes sociais do deputado federal Rui Falcão, Twitter do deputado, Instagram, página do Facebook, e acompanhe o trabalho do deputado Rui Falcão aqui em Brasília. Vou pedir para o colega João, da técnica, que alguns internautas estão comentando que o som parece que está baixo. Então vamos dar uma compensada aí no som aí, João. Beleza? Obrigado, para melhorar, né, o som aí para você. Mas, deputado, o ministro Sérgio Moro, ele não tem mais condições de ficar no ministério, né? E eu gostaria que o senhor comentasse também os ataques agora do Moro, acionando a Polícia Federal contra o jornalista Glenn Greenwald. Né? Aliás, agora vai ficando claro por que o Sérgio Moro queria manter o COAF no Ministério da Justiça. O COAF, como vocês sabem, é o órgão que investiga transações financeiras, atividades bancárias irregulares e tal. O COAF saiu da alçada do Ministério da Justiça e voltou para onde estava antes, que é antigamente o Ministério da Fazenda, ou o Ministério da Economia. Ele não afirmou, nem desmentiu, a informação de que o COAF estaria investigando a situação financeira e bancária do jornalista Greenwald e da sua empresa, do Intercept. Isso é uma clara perseguição ao exercício da liberdade de imprensa. Houve, inclusive, agora uma solidariedade muito grande de jornalistas já em defesa do Glenn Greenwald, que já disse que não vai se intimidar com esse tipo de perseguição. Quer dizer, é um ex-juiz que agora no Ministério da Justiça usa um órgão do Estado para perseguir um jornalista.
Ele disse que nunca perseguiu jornalista. Foi desmentido na ocasião, porque ele determinou, inclusive, uma condição coercitiva do jornalista Eduardo Guimarães, que ele nega que seja jornalista, e é jornalista Eduardo Guimarães, tem um blog muito respeitado, e ele, por perseguição, determinou uma condição coercitiva do Eduardo Guimarães. Sobre o negócio da suspeição, que ele disse que ele não é suspeito. Ele já, numa ocasião, ele já foi considerado suspeito e afastado, inclusive, do processo, que foi anulado devido ao seu comportamento de atividades ilícitas, de grampear sem autorização, exatamente como ele fez com o presidente Lula e a presidenta Dilma, quando foi desautorizado pelo ministro Teori, pediu desculpas, e depois que o ministro Teori morreu, ele diz, num dos diálogos com o Dallagnol, que ele não se arrependia do que fez. Quer dizer, além de mentir, ele é falso nos seus depoimentos também. Quer dizer, e esse negócio de pedir desculpas, ou escusas, como ele diz, o ministro Onyx Lorenzoni confessou que fez caixa 2, pediu desculpas e ficou por isso mesmo. Nós estamos ao vivo com o deputado federal Rui Falcão, aqui o Ronaldo Marques mandando um abraço lá de Guarulhos, São Paulo. Cida Ataíde dizendo que o Moro tem que se afastar, essa eu já tinha lido aqui. A Vera Teixeira fazendo uma exaltação ao trabalho de Intercept Brasil. Lourdes Ferreira, bom dia. Rui Falcão, Deus no comando. Um bom dia aí para o senhor. Enfim, aqui os internautas comentando, e pedimos que vocês compartilhem essa publicação para que nós possamos, né, expandir cada vez mais essa comunicação democrática diretamente aqui de Brasília, pelo PT na Câmara, pelas páginas também do deputado federal Rui Falcão. Mas, deputado... Se a gente fizesse uma enquete perguntando se o Moro deve continuar ou se afastar, o que será que seria o resultado, hein? Qual seria o resultado? Porque as pesquisas mostram, inclusive, né, a confiança... Queda muito grande da popularidade dele, do mito e tal. Ainda uma coisa, ele não se manifestou até agora sobre dois episódios. Um deles, o general Heleno, muito irritado numa reunião, disse que o presidente Lula deveria ser condenado à prisão perpétua. Ora, essa pena inexiste no Brasil, felizmente. O ministro da Justiça tem obrigação de vir a público e dizer, olha, o Brasil, a Constituição brasileira, as leis do país não prevêem a prisão perpétua. Mas ele silenciou. Da mesma maneira, nas manifestações do fim de semana, que foram muito menores do que as anteriores... Cada vez menores, né? E que apoiam... alguns apoiadores dele, do governo Bolsonaro, pedem também o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Ele também, ele diz que eu ouvi e eu agradeço. Quer dizer, ele agradece o apoio a ele, mas... E o conjunto das manifestações ali? Nada, absolutamente nada. E seria importante que o ministro da Justiça, nesses momentos, dissesse, eu sou contra o fechamento do Congresso Nacional, do STF. Ele ficou o tempo todo citando apoios que recebeu do ex-ministro do Supremo, Carlos Veloso. Por sinal, tem um filho que está para ser nomeado aí para o STJ. Está explicado, então, né? Mas eu lembrei que o ministro Gilmar Mendes deu duas declarações importantíssimas. Uma, dizendo que ele era o chefe da operação e que o Bandeirinha... Se tem juiz ladrão, tem Bandeirinha que dá cobertura. O Bandeirinha é o Dallagnol. Então, ele disse que o Dallagnol era um bobinho, o ministro Gilmar Mendes, e que o chefe da operação era o ministro Sérgio Moro. E disse mais, que essas atividades, esses diálogos que ele disse que são normais, naturais, ou triviais, para usar uma expressão dele, não tem nada de normal. São verdadeiros absurdos. E o presidente do Senado, aliás, ontem até elogiei ele por isso, o senador Davi Alcolumbre, disse o seguinte, se o ministro Sérgio Moro fosse deputado ou senador, pelas atitudes dele, pelos ilícitos que cometeu, ele seria ou cassado ou preso.
Uhum. E o presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência, o deputado Marcelo Ramos, também sugeriu que o ministro se afastasse. E ele está agora coordenando os debates aqui do relatório da Reforma da Previdência, assunto sobre o qual nós vamos tratar em seguida. Isso. Ou seja, não são petistas somente que pedem um afastamento imediato, né, do juiz Sérgio Moro do Ministério da Justiça, né? Parlamentares, né, ministros do STF, né? E ele vai ser julgado, ele disse que não vai ser julgado, não é ele pessoalmente, mas ele como suspeito ou não, em agosto, pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Ele que se cuide. E ele mentiu, disse na audiência que não tinha nenhum que não processo, estava sendo julgado. que não estava sendo julgado. Moro mente, é uma boa hashtag. E aqui, como os internautas também mandam suas hashtags, vaza Moro, né? Tá mais do que na hora, não tem... Moro pede para sair. Moro pede para sair, né? Uma hashtag. Não tem o mínimo, não tem a mínima condição de continuar como ministro, né? Um juizeco lá de Maringá, com todo respeito ao povo de Maringá. Mas, deputado, o senhor falou agora há pouco, né? E vamos... Ô, Leite, você é jornalista. Cuidado. Cuidado, é. Vou me precaver aqui, né? Porque a perseguição começou também para cima dos jornalistas, né? Não escolhe gente, não. Não escolhe. Esse é o governo democrático, né? Estamos caminhando para um estado de exceção, né? Como tem ponderado a própria presidenta Gleisi, que ontem, aliás, foi muito ofendida em plenário. O senhor mesmo fez uma manifestação, né, contundente. A ela, de solidariedade a ela, a Érica Cocai, a Maria do Rosário, o Ivan Valente, que foram todos... Eu não digo que aquilo foi um desagravo, porque partindo de quem partiu, você não pode dizer que as pessoas foram agravadas. É né? verdade. Eu até disse que há alguns aqui que podem ser considerados limítrofes. E o tratamento para eles, já que eu sou contra a internação compulsória, ser outro tipo de tratamento, mas certamente que cuide da cabecinha deles. Deputado, reforma da Previdência, né, a comissão especial, durante a madrugada, né, o relator leu o voto, complementação de voto, na comissão especial da reforma da Previdência, e hoje pela manhã está marcado uma reunião da Comissão Especial da Reforma da Previdência para que eles tentem votar o relatório, né? Mas eu sei que o senhor também tem um estudo aqui para comentar. Eles já estão... parece que é o terceiro voto complementar do relator. Isso. Muita pressão, o presidente Bolsonaro entrou no circuito, fez uma sugestão em relação aos policiais federais e não foi suficiente. Então, eu nem conheço ainda qual é o texto definitivo, porque eles passaram ontem à madrugada ainda mexendo. Tem uma conversa muito forte aqui no Congresso, que eu também vou repetir aqui o que eu tenho ouvido dizer, que tem uma oferta de 20 milhões de reais. Antes era 10 milhões esse ano, 10 milhões ano que vem. Agora parece que a proposta não foi interessante e seriam 10 milhões já liberados em emendas antes da votação do relatório, mais 20 milhões depois para votar o relatório em plenário. Essa é a conversa que corre por aí. Sim. E como as pessoas também desconfiam do governo, parece que a questão que corre é que esse pagamento teria que ser antecipado. Ou seja, as emendas, e não são aquelas emendas legais, constitucionais do orçamento impositivo. São emendas extraordinárias vinculadas a quem quiser apoiar esse projeto que, como disse o secretário da Reforma da Previdência, tem como objetivo principal retardar as aposentadorias, dificultar o acesso aos benefícios e reduzir o valor dos benefícios. Essa é a matriz do relatório que, longe de combater privilégios, está tirando a maior parte da suposta economia daqueles que ganham, no máximo, até 2 salários mínimos. Esse é o que está inalterado no relatório, com 3 modificações já. Então, eu achei muito interessante uma pesquisa, um artigo que saiu no Valor Econômico, do economista Tiago de Moraes Moreira,
que é um economista do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro, em que ele demonstra como é que a economia pode retomar o seu crescimento. Ela depende de investimento, ela depende de investimento em infraestrutura, porque a construção civil está parada e a construção civil gera muito emprego, mas ele faz um estudo sobre o que são os multiplicadores da economia, ou seja, o que cada produto, cada área, quando você investe R$1, quanto que esse real vira lá na frente em termos de agregação de valor. E ele mostra, com uma pesquisa muito detalhada, que aqueles produtos de consumo básico, que é aquilo que afeta a maior parte da população, são os que mais impulsionam a economia. Ora, a reforma da Previdência, ela vai tomar recursos, vai reduzir o valor das aposentadorias, das pensões, até do BPC, porque manteve o valor do BPC, mas a pessoa só pode ter uma renda para receber. Então, se uma mulher, por exemplo, faz bolo para vender, ela já não vai poder ter o BPC, porque ela está tendo uma renda adicional. Então, vão deprimir os pequenos municípios que, mais do que o Fundo de Participação dos Municípios, eles recebem aposentadorias, pensões, BPC e o renda mínima. Então, qual é essa tabela muito interessante que o economista pesquisou aqui? Só para os internautas terem uma ideia, eu vou ler aqui. Os efeitos multiplicadores, ou seja, o resultado do aumento de R$1 na demanda sobre o valor da produção. Então, carne, cada real aumenta 2,51. Açúcar, 2,41. Produtos de limpeza, cosméticos, higiene pessoal, 2,19. Calçados, 2,1. Pecuária, que aí já entra um pouquinho na área de exportações, que as exportações é que estão segurando ainda a economia nesse semestre. Pecuária 1,8, minério de ferro 1,79, agronegócio, agricultura de exportação 1,72 e petróleo 1,71. No caso do petróleo e no caso de alguns desses setores, as políticas que o governo Bolsonaro vem imprimindo fizeram com que as importações aumentassem muito. Acabou a política de conteúdo nacional, ou seja, a indústria do petróleo tinha que contratar barcos, plataformas. Aqui no país, isso aí foi tudo suprimido. Dizimado. Então, né, esse estudo mostra que, além da política econômica nociva, porque não está valorizando o salário mínimo, está tendo muito desemprego, a reforma da Previdência, se aprovada nos termos do último relatório, que está sendo discutido agora, vai piorar mais ainda a situação da economia, porque esses multiplicadores que são importantes para o país retomar, eles estão em baixa. Então, eu acho que as pessoas deveriam refletir. Isso aqui não é um estudo meu, é um economista conceituado que publicou isso aqui no jornal Valor Econômico. Nós estamos ao vivo com o deputado federal Rui Falcão, do PT de São Paulo, conversando sobre vários temas, entre eles agora a reforma da Previdência, que nesta manhã a Comissão Especial está reunida e poderá votar o relatório que modifica completamente, né, o sistema previdenciário brasileiro. Como o deputado comentou e vai ainda discorrer um pouco mais, esta reforma, aqui eu até vou ler o seu Twitter aqui de ontem, deputado, no Twitter do deputado Rui Falcão. A chamada nova reforma atinge o velho alvo. Esse governo ataca os pobres enquanto propõe um projeto que protege os mais ricos. É muito claro, né, deputado, no seu Twitter. Tá, e é evidente que é isso que está acontecendo, porque as pessoas, não, o relatório melhorou um pouquinho e tal. O que eu tenho dito para as pessoas é o seguinte: o relatório, ele fez algumas concessões, por exemplo, tirou a capitalização, que eles estavam chamando de poupança segura, poupança garantida, mas isso não significa que no segundo semestre não possa vir uma lei a respeito disso. Ele desconstitucionalizou direitos e constitucionalizou obrigações, ou seja, tirou da Constituição
itens que garantiam direitos para as pessoas e está pondo na Constituição obrigações que depois dificilmente serão removidas, porque vai precisar de emenda constitucional. É por isso que nós temos repetido que a bancada do PT votará contra o relatório, contra a reforma da Previdência. E mais, nós vamos fazer 3 destaques, que é o máximo de destaques que nós podemos fazer, para tentar retirar aspectos muito negativos que ainda estão no relatório. Ainda assim, mesmo que a gente consiga retirar, através desses 3 destaques, e alguns também que a oposição está fazendo, não vamos conseguir derrubar o aspecto central da reforma. Até porque a prioridade nesse momento seria fazer uma reforma tributária. Em vez de ficar cortando despesas, tirando direitos dos que mais precisam, deveríamos fazer uma reforma da Previdência que taxasse os mais ricos, que se pautasse pelo princípio de quem ganha mais paga mais. E o projeto de reforma de Previdência que foi mandado para cá até agora não trata desse assunto, embora proponha unificação de tributos, simplificação tributária, mas nós queremos mais. Nós queremos que alivie, inclusive, os produtos do consumo. Que o imposto do consumo é muito pesado no Brasil. E se você alivia o imposto do consumo, as pessoas podem ter mais alimentos, mais roupa, esses produtos que eu citei aqui, que são multiplicadores na economia. Perfeito. Mas, deputado, aqui os internautas continuam comentando e tem 2 bolsominions aqui acompanhando a nossa transmissão e nós queremos agradecer a Wanda Kursten, né? Que ela está um pouco brava, mandando as carinhas com raiva, assim. Mas, Wanda, fica tranquilo, você acompanhando aqui a programação do PT na Câmara, ouvindo o deputado Rui Falcão e demais parlamentares, com certeza você terá uma boa informação, né, qualificada, sem baixarias, tá? Convida teus amigos também para acompanhar a página PT na Câmara, vocês são bem-vindos aqui. Aqui nós somos democráticos, não tem baixaria aqui nas publicações de vocês, só essas carinhas brabas aí. E o ódio não é uma boa política. Wanda, nós isso. Temos que ser tolerantes, aceitar a diversidade de opiniões, Isso. as pessoas que pensam diferente. O ódio e intolerância só produzem mais ódio e intolerância. A nossa postura é isso que você está dizendo aí. Participe, argumente. Às vezes um bom argumento pode nos convencer. Agora, carinha de ódio não convence ninguém. Inclusive o bolsominion também, o Gerson Schwartz, fez vários comentários aqui e teve uma resposta aqui do internauta, né, do Tadeu Avaruanda Ete, respondeu para o Gerson, porque o Gerson falou em Partido Laranja e tal, e o internauta o Tadeu respondeu para o Gerson bolsominion: Gerson, acho que você anda desinformado, hein? Quem está sendo investigado é o partido do seu presidente, o Bolsonaro, o PSL. Ele tem uma enxurrada de laranjas. Lembra da Val do Açaí? Gerson Schwartz, obrigado pela audiência. Aprende aqui um pouquinho mais democraticamente com os deputados do PT que passam por aqui. Tá bom? Deputado Rui Falcão, nosso tempo passa rápido, né? Esses 30 minutos, né? O senhor gostaria de fazer aí novas considerações? Não, fica à vontade. Esperar que a gente possa estar aqui a semana que vem novamente e que as pessoas continuem a participar. Eu acho que é importante todas as manifestações que a gente tem recebido de apoio à liberdade do presidente Lula. Tem muita gente se manifestando, ainda mais depois dessas revelações do Intercept Brasil, que não há nenhuma razão para o presidente Lula, que não cometeu nenhum crime, não há nenhuma prova contra ele, continuar preso. Ele é um preso político e, portanto, nós queremos a libertação dele o mais rápido possível. A Ana Luísa Amaral Sguario diz o seguinte: Rui Falcão, dando uma aula, bom para as pessoas entenderem. O Marcelo Souza diz: boa, com educação, vocês são demais. Assim, então, nós queremos agradecer a todos que acompanharam essa nossa entrevista com o deputado Rui Falcão. Pedimos que vocês compartilhem, chamem seus amigos, sejam petistas, não petistas, bolsominions, para que todos acompanhem aqui a programação do PT na Câmara, para que democraticamente a gente discuta ideias, menos carinha de ódio e mais amor e Lula livre, né, deputado? Lula livre.